Gente, nós temos mais um tete a tete com a Pri. E eu tô aqui com o pagodeiro Luiz. Olha a cara dele, gente. Gente, eu tô aqui com o Luiz, é uma alegria imensa estar te recebendo aqui, né, nessa noite. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história, da trajetória dele. E vai ser um momento muito bacana. E eu gostaria que você contasse, Luiz, você sempre foi roqueiro? Eu sempre fui roqueiro. Sempre, desde que você se conhece. Meu pai, meus tios ouviam rock, né? Creedence, Pink Floyd, Rolling Stones, Black Sabbath, Iron Maiden, toda essa parafernália aí, né? Sempre ouviram tudo isso aí. Mas eu já toquei pagode já no Ah, é? Aí, ó, viu? Falei que era pagodeiro, gente, já falei. Toquei o violão aí num grupo de pagode numa época, mas foi pra Mas ganhar só um foi. pouquinho de Ah, dinheiro, tá. só depois eu saí fora. Não era por um gosto musical. Bom, e conta pra gente, Luiz, como foi a tua trajetória com Jesus? Tu teve um encontro com Jesus? Eu tive um encontro com Jesus, foi, na realidade, eu tive um período, né, onde eu me escondia de todo mundo que falava, né, de Jesus pra mim, né. Teve uma época que eu cheguei a me esconder embaixo da mesa de sinuca, Olha no isso. bar, né, da minha tia Vera, né, que ela vivia me evangelizava nas festas de fim de ano da nossa família e tal. E eu prometi pra ela, né, que se ela parasse de me incomodar, né, me evangelizar, eu iria na igreja. Ótimo trato. Mas daí no outro dia o distrato foi grande, né? Eu vendo aquela assembleiana vindo assim, rua abaixo, Jesus fugiu. era só cabelo e saia, né? Nada contra, gente, nada contra. E então eu olhei e falei, lá vem a tia, cara, ela vai querer me levar pra igreja. Aí meus próprios tios, né, o próprio marido dela tava junto ali, né, se esconde debaixo da mesa, se esconde debaixo da mesa. Eu, mais que imediatamente me escondi debaixo da Gente mesa. do céu, olha isso. Mas o meu encontro com Jesus foi algo surreal, né, porque no meio de uma crise assim eu bebia muito, né, então Tocava de na tanto noite. ouvir, tocava na noite, e de tanto eu ouvir as pessoas falar de Jesus para mim, de Deus e tal, um dia em casa eu estava muito alcoolizado, aquele momento onde para onde tu olha assim, tu não consegue parar o olhar, porque Tá tudo tudo tonto. gira, né? É uma loucura, assim, é uma coisa muito ruim. Ruim até para quem gosta de beber, né? Quem usufrui disso, né? E então eu olhei pro teto de casa, que dava para ver as telhas, né? E eu falei assim, oh Deus, se tu existe, cara, então tu muda a minha vida, porque desse jeito eu não consigo continuar, não, cara, eu acho que vou parar por aqui. E eu não sabia qual o poder Que isso ia gerar. tinha, né, num pedido assim, né? Olha só. Eu acho que Deus estava lá esperando, não que eu seja, né, alguém mais importante que qualquer outro, né? Mas eu acho que ele estava esperando o filho pedir, né? O pai, né? Então Deus começou a mudar. Eu tinha um pequeno home studio em casa, onde eu ficava Que bacana. estudando ali, né, guitarra. Eu vivia fazendo isso na realidade, né? Só guitarra tu toca? Eu toco guitarra, violão, contrabaixo, Cordas, já toquei gosta. cavaquinho, toco piano, Águas né? passadas, o cavaquinho, gente. Piano, teclado, essas coisas aí e tal. E então Deus começou a mover, né? Porque a minha prima veio querer que eu fizesse um trabalho para ela. Cara, eu e minha prima na época, ela era, né? No caso ela era da Assembleia e tal. Mas antes disso nós era cão e gato, era o Tom e Jerry total, né? Nós não se dava, nós brigava mais com outra coisa. Como bons primos, né? Vamos e convenhamos, os primos eles realmente têm uns atritos assim, né? Então ela veio me pedir para fazer um trabalho e eu caí na graça de querer fazer um trabalho. Já que pediu, né? Vamos Só ajudar. que eu não sabia qual que era o trabalho, o grau, isso que ia acontecer e tal, né? Então eu defini que eu ia fazer o trabalho para elas e Deus começou a fazer o que Ele tinha proposto para minha vida, na verdade, que eu não sabia, lógico. Ele começou com as pequenas coisas, né? Sim. Comecei queimando a minha impressora, que provavelmente foi
um descuido técnico, mas Sim. eu sei que foi uma mão de Deus daquilo, porque eu jamais ia ligar. Contribuiu para o bem É, naquele Eu momento. jamais ia ligar uma impressora 110 no 220, não sei o que, que deu na minha Caramba. cabeça. Então, logo em seguida, eu falei para ela que não tinha mais como imprimir, aí eu ia tentar num amigo, enfim, do meu amigo também queimou, coitado dele. Não Porque era o não negócio era era o para ano das acontecer, impressoras. né? Então, e logo depois eu lia os classificados dos jornais, né? Eu nem sei por que eu li, mas eu li, sabe? E numa leitura dessa classificada eu achei uma guitarra lá. Troco guitarra por computador. Pronto, Eu aí, ó. tinha a minha Jackson, é uma guitarra que eu tenho até hoje. E eu falei, cara, eu vou trocar esse computador pela Ibanez e tal, porque na época recente tinha estourado o Steve Vai, o Satriani e tal. E aí eu, vou pegar essa guitarra, vai que eu toco igual os caras, né? Nunca cheguei perto. Vai que, né? Vai que dá, né? Vai que dá. Não custa tentar, né? Não custa tentar. E aí, bem por fim, eu troquei o computador na guitarra. Já não tinha mais computador para fazer o trabalho, né? Então o que restava era a guitarra. Então, aí ela chegou para falar comigo, tal dia eu trabalho. Eu falei, só tem um problema, não tem mais nem computador. Não tem problema, lá na casa dela tem computador. Dela quem? É dela aqui. Quem é ela? Ela é a que hoje se chama minha esposa. Uau, é o mistério do negócio, entendi. Tem um propósito Tem um nisso. propósito Que tudo, bom né? que a impressora é quem molha aí. E aí eu fiquei assim, poxa, Se ela tem impressora, se né? lá tem impressora, Poxa. na casa da pessoa lá, que eu não sabia quem que era na realidade, né? Entendi. Eu tinha Deu pra visto a conhecer. minha esposa em um final de tarde, eu tinha tomado banho para ir para a escola, né? E eu tava lá treinando com a minha guitarra e tal. E na época eu tinha o cabelo mais comprido que isso que tá aqui. Olha o cabelão. E aí elas vieram até a janela do meu quarto, né? E a minha prima falou assim, a Tati pediu pra mim contar direito a história da sombrinha, mas eu vou contar do jeito que eu conto, como contar de outro jeito. Acho depois tu se resolve com Acabei tendo ele. que contar a história da sombrinha, amor. Infelizmente. Né? E aí então a minha prima pediu se podia emprestar a sombrinha, porque a minha mãe trabalhava no instituto, então o que não faltava lá em casa era a sombrinha, porque volta e meia tinha os problemas dos alunos deixar a sombrinha lá com o pessoal da limpeza, chama a sombrinha aqui, ficava lá meses. A pessoa leva quando tá chovendo, depois esquece, né? Aí no fim, quando a mãe também precisava, ela e trazia para casa. Então, como elas eram em duas, eu entreguei 2 sombrinhas, né? E a minha esposa disse que se apaixonou pelo ato da sombrinha, né? Foi muito cavalheiro. Eita, como Olha é que é, né? isso. Viu como ainda funciona o cavalheirismo, gente? Presta atenção, presta atenção. E então, um dia da tal da bebedeira, porque eu vivia tomando bebida alcoólica, eu cheguei em casa, eram as 6 da manhã, e eu acho que 6h30 eu ouvi na janela. Uma janela de madeira, assim, uma tramela lá que tinha. Aí tinha um buraquinho assim que dava pra olhar pra fora. Aí eu olhei pra fora, falei, Maísa, né? Aí abri e falei, o que foi? Pô, é hoje o dia de fazer o trabalho. Tua prima chegou. Minha prima, falei, me dá um minuto aí. Eu fui rapidinho, tomei um banho daqueles pra acordar, né? Porque eu tava sem dormir. 6h30, poxa vida, né? Então, quando eu entrei no carro, eu vi a Tatiana e tal, e eu vi o meu futuro sogro, né? Aí, ó. Que me fez, por conta das minhas longas madeixas, ele me perguntou se era ele ou ela, né? Eu falei, pô, já começou de palhaçada, né? Teve que passar por essa, Luiz. Mas é. Poxa. Então aí teve toda essa história do trabalho e tal, e aí nesse período desse trabalho, a minha sogra, né? Minha futura sogra, no caso, na época, começou a falar de Jesus pra mim. E ela fez um convite. Eu lembro que era uma quarta-feira, e eu andava com uma calça do exército. Aí, ó, era E moda. uma camisa era uma camisa do Batman, cara, daquele filme Batman Forever, eu acho. Pegamos os errados, da Homem-Aranha. Só que aí, como a camisa tinha a parte branca da frente, né? Sim. Eu vesti ela do avesso, pra ficar toda preta, né? Pra me andar todo no look, né? Roqueiro, né, gente? Entendedores entenderão aí. E daí eu falei pra minha sogra assim, olha, eu acho que eu não tô trajado pra ir pra igreja, né? Então vamos deixar por outro dia. E sempre protelando, né? E aí ela assim, quem sabe então, não sei o que e tal. Eu acho que ali ela deve ter meio que perdido as esperanças. Então eu fui pra minha casa, né? Fui pra casa
E eu lembro que era na quinta para sexta-feira. Eu dormi e tal, e eu tive um sonho. Um né? sonho. Eu tive um sonho, e o sonho foi o sonho mais louco que eu já tive na minha vida, sabe? Na verdade, gente, já tive muitos sonhos loucos, mas aquele Sim, sonho, te marcou. ele foi algo que, quando eu acordei, eu tomei decisões que eu jamais tomaria com qualquer outro tipo de sonho, né? Porque nesse sonho eu estava num palco, né? Então, para mim era um palco, né? Tu tocava, né? E eu estava de cabelo curto, né? Tocando com pessoas. Na banda em si, eu só não conseguia ver o tecladista. Ele estava lá, mas eu não conseguia ver a fisionomia do tecladista. Até então eu só ia entender depois, né? Olha isso. E eu acordei assim, como eu estava de cabelo curto no sonho, eu acordei e defini viver aquele sonho. Essa foi a definição mais próxima que eu entendi do que eu queria fazer naquele dia. Vou viver esse sonho, cara. E para mim viver ele, eu vou ter que estar de cabelo curto. Por quê? Tu tava de cabelo Eu curto tava de lá. cabelo curto, né? Caraca, logo as madeixas. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, ó, mãe, porque naquela época eu tinha só 16 anos. 16, eu tinha que pedir ainda. Aí falei, mãe, tem um troquinho pra me cortar os cabelos. Ah, mas de novo, não sei o quê, porque volta e meia tu tem que tirava cortar as as pontas, pontas, né? puxa. De novo, não, hoje eu vou torar fora. Tirar. Eu lembro que ela falou assim, deve estar ficando retardada. Nem ela entendeu. Eu imagino. Essa foi a palavra que a minha falecida mãe usou. Olha isso. Eu falei, não, é porque eu vou lá cortar e tal, não sei o que. Não falei pra ela o motivo. Aí eu fui até o cabeleireiro e falei pra ele assim, corta meu cabelo aí. Meu Deus. Ele assim, mas o que tu quer fazer? Eu quero cortar, querido. Quero Cortar. só deixar curto. Tu só passa e tosa e faz um, sei lá, um Tosa. surfista. Faz um surfista, um negócio aí, não sei. Não cuidei desse cabelo até agora pra tu vir aqui e tosa. Tirar não sei o quê. Eu falei, cara, só corta, não sei o quê. Aí eu lembro que ele ainda pegou, levantou assim, né, o cabelo, botou pra frente, passou a máquina aqui e soltou. Caramba. Aí eu falei, cara, corta, qual foi a palavra que tu entendeu? Não vai te arrepender. Eu falei, não, cara, não me arrependo não. Aí ele pegou e cortou, fez um surfista lá, me botou o cabelo dentro da sacola e o rabinho, o rabo de cavalo, tudo ali, né? Eu não dava valor para aquilo na realidade, né? Não sabia se nem dava para vender, né? Porque talvez na época, se eu soubesse, eu também não ia atrás de vender, não. Mas enfim, eu cheguei, fui até a janela da minha casa, uma janela que tinha na lateral assim, olhei para aquele saco, tinha um lata de lixo ali, Foi pra lá. joguei ali. Eita. A minha mãe olhou e falou, meu Deus do céu, cortou mesmo, cortei. Ninguém Eu também acreditava. era bem barbudo, né? Aí eu tirei, deixei sem barba também. E aí eu fui na casa da minha sogra, eles iam fazer uma mudança, um negócio lá e tal. Na época não era sogra ainda, né? Que na época não era sogra. Daí o irmão dela falou assim, ô Luiz, amanhã, que era sábado, vai ter um evento e tal, não sei o que, com música e tal, e bababá. Foi bem no teu ponto fraco, até da música. Ali no centro de Floripa e não sei o que. Vamos lá, vai a galera toda, não sei o que, vai ser massa e tal, os jovens, assim, sabe? Mas ele não me falou que era lá de igreja. Eu mais ou menos imaginei que fosse algo de igreja, né? Mas você lembra que na época pra mim não ia fazer diferença. E como eu tava definido em viver alguma coisa diferente, aí eu peguei e fui, né? No sábado, todos os sábados, até aquele último sábado, né? A gente sempre tocava, ensaiava, né? Com a banda. Então era bebida e rock and roll, né? Sim, literal aí, ó. Então assim, a gente fazia tudo isso e tal. E naquele dia eu defini que eu ia lá, né? No evento. Então eu fui com eles e tal. E aí nós chegamos lá no evento. Vamos ver no que vai dar. Nós chegamos lá, assim, o músico em si, quando ele chega no ambiente com música, ele começa a fazer os filtros, né? Claro. Primeiro chega naquele barulhão, né? Tal, as pessoas, tal, daí de repente, concentra. O que é a música? Aí tava tocando pagode, cara. Eu avisei desde o início que eu acho que ele tem um pezinho. Aí tava tocando o pagode, o cavaquinho eu lá, acho. né? Tal, aí eu digo, puxa vida. Que lugar que eu vim parar. Aí eu, tudo bem, né? Tava tocando o pagode e tal. Enfim. Aí de repente começou a chover. Aí começou aquela garoa, aquela que molha a boca, sabe? Meu pai fala isso. E aí eu estava ali
E aí o negocinho começou a falar, o que tá fazendo aqui? Tá estimulando todo. Aí do outro lado, de novo. E aí, vai ficar quanto tempo? E ficou, cara, aquele negócio assim, uma Te loucura, incomodando. me incomodando. A música cessou. Quando a música parou, eu nem prestei atenção que estava vendo a troca da banda e tal, né? Que ia ser outra música, não. Eu só tava pensando num jeito de ir embora. Essa é a queria sair realidade daqui. daquele momento. Só me tira Né? daqui, por Cara, favor. preciso ir embora, cara. O que eu vou O que dizer eu vou agora? falar? Puxa vida. Então, naquele momento, eu pensando assim, olhando pro meio da praça, tinha uma galera lá no meio. Programa de índio, gente. Programa de índio. Tinha a galera no meio da praça lá enchendo a cara, né? E aí alguma coisa me dizia, ó, podia estar lá agora, né? O pessoal tá tudo lá. Naquela época eu não tinha celular. Celular era coisa de gente rica, né? E aí, ó, já Então, tá revelando a idade também. Olha. Eu não tinha celular, né? Então, não tinha como ninguém me contactar. Aí, Coisa era coisa linda também, né? Né? Não ter contato sem alguém te achar tão fácil. Poxa vida. E aí eu sei que eu me virei para um lado, não lembro hoje se para a esquerda ou para a direita, eu sei que eu me virei para ambos os lados depois, mas eu me virei para um lado e eu me assustei, porque quando eu virei para o lado eu achei uma pessoa que na hora eu falei, cara, é do meu sonho. Mentira. Aquele cara estava no meu sonho. Então eu, que já era um cara muito doido, vi aquilo uma loucura. Eu falei, cara, que doidura isso. Não, deve ser algum tipo de déjà vu que a gente chama, né? Ah, já é isso, sim. Já vivi isso. Eu acho que não é bem isso aí. Até porque eu não tô nem tocando, não pode ser o cara, né? E aí, quando eu vi pro outro lado, eu vi outro. Ixi, tinha alguma coisa aí. E aí eu lembro que eu fiquei, paralisou assim. Eu acho que se eu tivesse me vendo, eu estaria branco. Apavorado, né? E o pior de tudo é que quando eu olhei pro resto, que daí deu aquele apavoro, eu vi que tava todo mundo ali. Menos o tal do tecladista, porque eu não conhecia. Não do tinha sonho, visto não no tinha sonho, visto. é. Não sabia se fazia parte. Eu sei que vi aquela loucura toda, tal, chamei o tio da Tatiana e falei assim, cara, aquele cara quem que é? Aquele é o baterista da igreja. Aquele dali? Ah, aquele aquele carinha ali, ele toca contrabaixo. Eu falei, não, esse igreja, não pode ser igreja. Que loucura. O que tem a ver com o meu sonho, né? Olha só. Aí nós entramos para dentro da igreja lá. Eu falei, certo, é agora, né? Porque como caiu muita chuva, né? Talvez era aquela hora. Mas uma coisa me chamou muita atenção naquele momento, porque quando eu via aquelas pessoas, eu prestei atenção na música. A música me atraiu. Era um soul, né? Uma levada assim, de uma guitarrinha bem limpa. E a letra da música, não sou muito ligado à letra de música, não era, né? Muito ligado à letra de música. Mas aquela letra me chamou a atenção, que ela dizia, quando você para pensar, prestando atenção no movimento das águas, no mover do meu espírito. Uau. A natureza se revela e o seu amor, e ele cuidadosamente a fez para nos preservar. Caramba, E a música terminava, eu te amo, Criador da vida, eu te amo, Inspirador do amor, Senhor da vida. Aquilo me tocou profundamente. Eu falei, meu Deus. Olha o poder da música, né? Que letra. Ela foi muito profunda, ela entrou assim em mim, realmente, como nunca nenhuma outra música tinha entrado, sabe? Eu sempre toquei os rock lá, mas eu sempre me senti deslocado. Sabe quando você faz algo que você gosta, mas você está deslocado, não entendi o que era. Né? Por isso que eu cheguei a tocar pagode, pensei que o rock não era a minha praia, eu fui tocar o violão no pagode e vi que realmente não era a minha praia tocar o pagode. Era verdade, não era. O negócio era rock and roll, mas eu vi que eu não pertencia assim, pô, não era isso, não é bem isso. Porque muitas vezes a gente na adolescência pensa que a gente vai ser o futuro rockstar da vida, vai ganhar muito dinheiro com isso e tal. Idealiza, tem sonhos, né? Só que eu não conseguia ver isso, sabe? E aquela letra, ela entrou de um jeito assim que eu fiquei fascinado. Depois eu procurei aquela música e ouvi ela constantemente. Tenho ela gravada. É da banda Trode. Nem conheço, mas é isso aí. Banda dos anos 80, 90. Né? Então entramos lá para a igreja, daí rolou um thrash metal lá muito doido. Eu pensei, pai, esses crentes não são tudo certo, não. São mais louco que eu. Ou como diz o pastor André Valadão, não são crentes não. São crentes não. Não são crentes não. E
como eu sou um cara meio que, quando eu faço uma promessa, eu meio que cumpro, né? Geralmente eu O meio procuro que cumprir, sabe? Tinha que ver. Eu tinha prometido pra minha sogra que eu iria na igreja, né? E como a gente tinha se molhado um monte e tal, a gente foi embora. E aí ela falou na casa dela, não, fica aí em casa aí, dorme aí com meu irmão aí na sala. Vou dar uma roupa do Jorge pra tu vestir aí. Tá muito molhado, isso aqui é muito tarde, isso aqui. Eu morava 5 quadras dali, né? Mas, né? Aí eu disse, tá bom, vou ficar ali e tal. Aí tá, dormi, daí eu me acordei bem cedo, coisa que era rara, né? Eu acordava 11 horas. Eu acordei cedo e tal, doido pra ir embora. Pronto. Não, fiquei, não sei o que, vamos almoçar Teve com que nós ficar, e tal. não Eu teve fiquei jeito. com a roupa do meu sogro. Que Aí ótimo. eu fui almoçar com eles. A gente já tinha trocado umas conversas sobre música e tal. Eles achavam que eu não tocava nada. Não é que eu toco muita coisa, né? Mas enfim, né? O cara falava que tocava alguma coisa e tal, mas eles tinham lá suas dúvidas. Aí no dia lá do almoço, no domingo, aí apareceu um violão lá. Tá alguma coisa aí. Daí toquei as músicas que eu tocava na época, né? sim. Que eu conhecia e tal. Aí o irmão da minha sogra tocou também e tal. E aí eu digo, vou embora, né? Aí você vai pra igreja? Eu digo, não, vou embora, vou me arrumar, eu vou na igreja. Falou sim. que ia, olha isso. Aí eu cheguei em casa, fui tomar banho, não sei o quê. Aí minha mãe fez uma pergunta assim, onde é que tu vai? Ih, já Eu tava tava com a no pulga banheiro, atrás da o orelha. banheiro da casa da minha mãe, eu não lembro o nome que fala, mas eu vou chamar de janela, né? Que é o basculante, aquela janela basculante. A janela dava pra sala, porque o meu pai fez a sala depois, né? Ah, Ali sim. era um ambiente de churrasqueira e tal. E depois ele fechou e fez a sala. Então aquele basculante dava Pra sala. pra sala. Hoje já não é mais assim, já arrumou. E aí a minha mãe falou, o que tu vai fazer? Onde é que tu vai? Tu vai aonde? Vai tomar banho tomando agora? banho, Vai pra ir aonde? Eu vou na igreja. A minha mãe, vai na igreja? Duvidou, Cara, imagina. você vai na igreja? Eu falei, eu vou na igreja. Tá bom. Tá bom então. Vou acreditar que vai na igreja mesmo. Aí tá, tomei meu banho e tal, não sei o que, e fui pra igreja. A igreja, como eu falei, eram 5 quadras. Pertinho. Cara, eu era um todo errado, com 5 quadras pra andar pra ir numa igreja. Uau, e ainda tomou banho, gente. Isso é incrível Cara, para um adolescente, olha só. Era um improvável, né? Olha isso. Era um improvável. O cara ir na igreja, andar 5 quadras, o cara que corria da igreja. Devia ter algum incentivo, eu acho. Eu peguei e fui pra tal da igreja. Andei a tal das 5 quadras, cheguei lá na comunidade cristã. Na época o pastor Arlindo ainda era vivo, né? Ele era o pastor da igreja, o pastor principal. Cheguei na frente da igreja, um irmão me recepcionou, deita, não sei o quê. Não, pode entrar ali e sobe a escada. Era uma escadaria que dava no segundo andar. Então tu subia e quando tu chegava no fim da escada, tu tinha que se virar e entrar né? Ali, que daí o altar era lá na frente. Então eu fui e tal, eu subi aquela escada. Gente, quando eu subi a escada, que eu cheguei no fim da escada, que eu fiz exatamente aquele movimento de se virar completamente assim, eu olhei pro púlpito e a banda que estava tocando era exatamente Todos os do Sonho. Caramba! Então, assim, aí, quando eu olhei o tecladista, eu entendi por que Deus não revelou o tecladista no sonho. Porque no período que eu fiz o trabalho para minha esposa, o pastor da igreja, ele foi lá. Então tu já conhecia Eu ele? já conheci o tecladista, um dos pastores da igreja era tecladista. Loucura. Então, olha só a doidura que Deus faz. Ele me deu um sonho e ele, como se fosse um efeito especial, ele apagou o tecladista. Ele estava lá, mas eu não via a fisionomia. Porque se eu visse a fisionomia, já ia eu ia ligar. matar a história. Eu falei, não, peraí, não, vou lá. Né? Eu já Porque ia, é eu já lá o iria local. lá. Então, Deus fez algo Gente. que, além de ser totalmente Improvável. fora, né, fora da realidade, eu cheguei lá, eu fiquei apavorado. Eu sentei na primeira cadeira que eu vi ali, vazia. Fiquei ali, eu dava os amém lá, amém era amém, até... Eu tava também. até Nossa Senhora eu falei da igreja, tá? Tava no Claro, lugar. né? Eu era, poxa... Não eu sabia, um- era outro mundo pra você. Era outra coisa, Era né? um novo ambiente. E o pessoal deu risada, né? Dava risada, eu não Oh. entendia nada mesmo. Enfim, tô lá, tô participando. E o pastor pregou, mas eu entrei, quando eu vi a banda lá em cima, não é porque eu iria tocar um dia com eles, né? É o sonho, eu não entendi que eu iria tocar lá. Eu vi aquele sonho, imaginei, putz, cara,
se não é para mim me converter, eu não sei o que é para mim fazer. Porque eu sonhei Né? com isso, vi tudo isso Eu acontecendo. vi tudo aquilo Olha e no momento eu percebi toda aquela história ali. E quando o pastor falou, eu era o único visitante. Quem quer aceitar Jesus? Eu levantei as mãos. Eu não levantei os pés porque era muito grande. Mas eu levantei as mãos. Eu falei, eu Era quero. aquela mudança que você precisava. E aí então eu me levantei, fui até a frente. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar, acho. O ranho que saiu, aquela coisa toda e tal. E tudo bem, o pastor orou Sim. e tal. E eu aceitei Jesus e eu virei novamente e estava indo pro assento. Eu estava me dirigindo para o local onde estava sentado e o pastor falou, jovem, só um minuto. Ixi, o que será? Ele falou assim, ainda não acabou. Você teve um sonho, cara. Quando ele falou assim, você teve um sonho, É muito doido. eu já tinha chorado, agora eu me emociono de novo, tentar me segurar aqui para não borrar a maquiagem. Então assim, você teve um sonho, cara. E nesse sonho, você estava ali em cima tocando com esse povo aqui. Ele não tá de palhaçada, cara. Que isso? Como é que ele soube disso? Pô, que eu não contei pra ninguém, cara. Aí eu falei, eu vi esse sonho. Ele falou assim, então realiza. Então, cara, Como, né? foi fração de segundo. Eu pensei, como que eu vou ali tocar com esses bandidos doidos ali que estavam tocando as músicas ali e tal. Nem conheço as músicas. Aleluia, glória a Deus, não sei o quê. Ressuscitou. Eu falei, cara, como que eu vou Tocar isso, tocar? não sei. Mas eu já tava numa loucura só, era mais doido do que quando eu tava bêbado, né? Eu peguei, eu corri ali. Uma nova aventura, gente. Eu corri ali, peguei a guitarra e eu peguei e comecei a tocar com eles. Que tom que é e tal. Nós tocamos 5 músicas naquele momento ali. Pô, provavelmente deve ter sido uma loucura pra igreja em si, né? Tipo, como assim? Ele acabou de chegar, visitante, já tá tocando. O que é isso? E eu, mais ainda, né? Pra mim aquilo foi fora do comum. A primeira fora do vez que vai contexto. numa igreja. E aí então, a coisa mais louca que podia ter acontecido foi que eu toquei, eu me converti e Deus, na sua infinita bondade, nunca mais me deixou descer do altar. Né? É muito doido, né? Muito louco isso. Porque muitas vezes eu corri, né? Muitas vezes eu saía daquilo que Deus já tinha preparado para mim, né? E o engraçado é que ele sabia que só existia uma forma de ele me convencer, né? Ele tentou usar os filhos dele e nenhum conseguiu trazer algo. Então, a palavra diz que ou ele vem por amor ou ele vem pela dor, né? Eu vim por amor, graças Ainda bem, a Deus. que coisa boa. Porque provavelmente se tudo aquilo que ele fez eu não tivesse vindo, eu tenho certeza que ia ser pela dor, né? Então, ele usou a loucura, né? Porque para todos é uma loucura. Acho que muitas pessoas que estão ouvindo agora possam até pensar que é mentira, né? Mas Deus tem seus meios. Deus tem as suas formas de fazer, Com certeza. a sua forma de buscar aqueles que ele quer, né? E é muito doido porque eu vejo assim que é de forma única, não é uma coisa genérica, porque cada um tem uma história. Se você vai conversar com fulano, Beltrano, cada um tem o seu modo de que encontrou Jesus. Não foi todo mundo teve um sonho, todo mundo viu o pessoal tocando, porque você tocava, Deus sabia que você tocava, ele usou uma estratégia para você, era tua. Olha que loucura, para entender o quão somos únicos. Tipo, não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você, pode ser totalmente diferente, mas é muito doido porque eu acho que as pessoas não entendem como elas são exclusivas. Exatamente. Porque hoje em dia a gente tá num mundo tão generalizado, né? Igual lista de transmissão, mandar uma mensagem vai para todo mundo, faz isso e vai para todo mundo. Não, Deus não tem esse modo de trabalho, Deus tem individualizado. Isso é lindo, né? Isso é muito bacana. E o que a gente vê às vezes acontecer é que, como eu, né, ouvi, e engraçado que é muito louco, porque assim, eu tenho assim, por pessoa, ter muitas coisas que eu defino que vou fazer, eu faço, né? Então, quando eu recebo uma missão, para mim, tipo, dizer que não vou conseguir fazer e não fazer a missão, tem que ser muito difícil, né? Então,
eu estava lá recém-convertido e tal, então tem aquele papo de tudo é do Satanás, tudo é do diabo, né? Era uma época complicada. E tinha ainda mais um atenuante, né? Eu ouvi assim, olha, tu chegou novo na igreja e tal, não sei o que, tu já tá tocando, aquela coisa toda, mas eu vou te falar uma coisa. Que eu acho que é uma verdade, mas às vezes a nossa imaturidade de falar por No momento errado. recém-convertido, isso pode chocar uma pessoa que talvez não... Tava começando a caminhada, né? Ele chegou assim e falou, olha, tu tá aí, tá tocando assim, ó, Deus te levantou agora, mas para ele te tirar fora e levantar outro, é dois toques. Como assim, gente? Que loucura. Pô, mas eu fiz alguma coisa errada já assim, pô. Nem mal cheguei. Eu sou tudo torto, né, mas tal. Eu não entendia nada, na realidade, eu tinha me convertido, mas eu não tinha sido batizado, nada, e eu já estava participando da equipe de louvor, né. Então, Deus tinha pressa contigo. tinha um caminho a trilhar muito rápido, que foi realmente algo muito rápido. Eu estava em cima do altar e tal, É uma responsabilidade sabe? já, né? E quando eu vi, eu estava participando de culto de casais, eu estava ministrando louvor para casais. Então, foi algo assim surreal, muito rápido, né? Eu fui ser batizado, eu fui entrar nas águas no mês antes do meu casamento. Caramba! Quanto Na- tempo foi que Foram foi essa 4 transição? anos. 4 anos. 4 anos. Eu tive 3 chances para ser batizado, não quiseram me batizar. Não quiseram. Uma vez, não sei o que houve lá, eclesiasticamente falando, não faço a menor ideia, mas foi alguma coisa assim, né? Porque foi um conflito dos pastores. A segunda vez, o pastor, só que podia batizar, não estava. A terceira vez, estava muito frio e ninguém podia entrar dentro d'água. Era no acampamento batista, né? Eu não estava nem aí se estava frio, eu queria Você ser queria- batizado. você queria viver essa queria ser experiência. batizado, queria estar correto, né? E, então a gente acabou chegando até a igreja da família cristã. O pastor que me batizou foi o Dair Blum, né? Ele foi o pastor que nos mentorou no nosso curso de noivos, né? Que legal. De casamento. Olha, casado, gente. 3 filhos lindos, tá? A gente ficou ali na igreja Irmãos Menonitas, né? Igreja da família cristã. Se eu não me engano, por 4 anos a gente congregou ali. E depois a gente acabou indo para a igreja batista, onde a gente ficou muitos anos. Sim. Até chegar hoje à Margem de Cristo, né? Então é assim, realmente uma mudança muito radical que eu tive, né? E que experiência incrível. E foi algo muito surreal. De todas as experiências que eu já tive, claro que é uma experiência de conversão, né? É a que mais marca a gente. Na vida, claro. Mas foi a experiência mais fantástica. E foi algo que me impactou tanto, porque a gente vê, às vezes, a pessoa foi salva, citou Jesus e tal, e acaba se desviando do caminho do Senhor, às vezes por motivos bobos, e assim, é algo que eu tenho a certeza absoluta que eu jamais irei fazer. Não, que quem está em pé que ele cuide para não caia, né? Mas Deus fez algo tão impactante na minha vida, Que você não se vê que eu não me vejo outro saindo lugar. fora da igreja, não me vejo. Os meus vícios anteriores de bebida, de tudo, foi algo que Deus fez assim, limpou. A bebida mesmo era algo surreal, porque o que acontece? Eu era o cara que eu chegava da escola e o cara me dava um garrafa de Mas vinho pra é beber. convívio, né? Exatamente. Aí naquele domingo eu aceitei Jesus tal, não sei o que, e fui para casa. Olha isso. Depois do culto, lá o culto acabava, se não me engano, 10 horas, eu sei que era quase meia-noite, eu estava em casa. A galera, como domingo é final de semana, né? O domingo à noite é Sim. aquela já coisa mais moderada e tal, né? Então a galera não estava bebendo e tal, mas cheguei, conversei com uns ali e tal. Não falei nada, né, de conversão, aquela loucura toda, não. Eu estava em outra vibe, assim, vou embora, cara, e fui dormir. Segunda-feira eu levantei e tal, continuei escutando as minhas músicas que eu ouvia, até porque era tudo novo, né? E quando eu voltei do colégio, eu tava chegando e a galera tava lá, eu fui junto com a galera e tal, e eles me ofereceram, e aí, começa? Eu falei, não, cara, eu me converti. Caraca, tu teve essa força já desde novo. O quê? Tu o quê? Eu falei, eu me converti, cara, você tem Jesus ontem.
Não dá pra entender, tipo, como assim? Não, Quem é para. você? Tá, pega aí, começa aí. Tu que sempre começa as vezes. Fala, não, cara, eu parei de beber, não bebo mais. Do nada, olha isso. Não, não pode. Não. Assim? Era alcoólatra e parou. Eu falei, não, eu era alcoólatra, aceitei Jesus ontem e hoje eu sou uma nova pessoa, É cara. coisa de doido, não é? É eu pirado. acho que é muito doido. E aí eu falei, outra, eu vou pra casa que eu vou estudar. E eu Foi estudar. fui estudar. Alguma coisa tava muito doida naquele lugar, gente. Olha só. Então, essa que é, experiência. essa é a minha Se arrepende? experiência. Nem um pouco. Tá Nem um feliz? pouco. Muito feliz. De lá pra cá foi muito crescimento, muita luta, né? Porque nada é fácil, né? Mas de lá pra cá, se eu olhar pra trás e analisar tudo que aconteceu até hoje, nada vai pagar o que Jesus fez por mim naquela Amém. cruz. Nada. Amém. Não tem tesouro algum, não tem nada, não tem instrumento, não tem carro, não tem vida nenhuma. Hoje, se eu receber um telefonema, ó, tu não tem mais nada. Amém. Beleza. Eu já não tinha, nada. Porque eu pensei, Né? já não tinha, agora não muda Eu muita não tinha coisa. nada. O Senhor me deu. Eu tenho o Senhor, eu tenho a minha família, meus filhos lindos, estão lá em casa agora, cada um na sua... Seu mundo. E Seus a minha afazeres. esposa em casa, que me cuida, me trata muito bem. Eu não tenho, Presentes de Deus, tenho né? nada que eu possa reclamar que eu não tenha pedido a Deus, porque inclusive em oração eu já escrevi, né? Muitas vezes fala, escreve e tal, não sei o quê. E minha esposa e meus filhos são frutos da minha oração, né? Então, assim, eu escrevi, eu lembro, eu tenho guardado em algum lugar lá, porque tem muita coisa guardada, que eu lembro que eu ajoelhado na minha cama e falei, eu quero ter, Senhor, um carro, eu quero ter algumas guitarras, eu coloquei lá, não lembro a numeração, eu quero ter uma esposa, quero ter meus filhos, eu botei no plural, não sabia quantos seriam, e eu quero ter a minha casa, né? Eu já tive um apartamento nosso que a gente comprou, a gente vendeu para investir. Então, tudo aquilo que eu já pedi em oração, O Senhor já te concedeu. já me concedeu. Então, eu sou muito feliz com aquilo que eu estou vivendo hoje, Amém. né? O que Deus tem preparado. Deus tem muita coisa ainda para fazer na minha vida. E eu creio que vou viver muitos sonhos ainda. Eu não com tenho Deus. dúvida. E sonhos que vão impactar pessoas. Eu creio que, inclusive, esse vídeo, esse momento que a gente está tendo aqui, pode estar impactando a vida de alguém que está aí ouvindo e creia que o Senhor pode fazer sim por você. O Luiz hoje ele não é só o guitarrista da igreja, ele é empresário, ele é pai, ele é esposo, né? E entre tantas outras coisas, a família dele é muito preciosa para nós. Eu te agradeço muito por estar dispondo o seu tempo, que eu sei que não é fácil, acorda cedo pra caramba e tá aqui conosco. E eu tenho certeza que o teu testemunho vai tocar muitas vidas, Luiz. Amém. E que o Senhor possa usar grandemente essa experiência para tocar o coração de alguém que está nos assistindo. E vamos terminar com o solo, mas antes do solo, eu queria ler um versículo aqui com vocês, que inclusive eu descobri por aí que é o versículo do Luiz, e que está em Hebreus 11, do 1 ao 3, eu vou ler para você rapidinho. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Olha que palavra maravilhosa para a gente terminar mais um tete-a-tete com a Pri nesse dia. Eu te agradeço pela tua disposição de estar assistindo até agora. Curte, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E nós vamos terminar aí com um solo, por favor, me dá uma... Eu vou fazer junto, porque eu sou muito boa nisso. Invejosos dirão que não sou eu. Aê! Valeu, galera. Deus abençoe você.